Então, qualquer recuo agora é uma oportunidade de compra. Essa tende a ser uma das últimas e uma das melhores semanas para comprar Bitcoin para quem ainda está de fora. Por quê? O mercado de criptomoedas, Bitcoin, segue rompendo tendência de alta, topos e fundos ascendentes acima das médias, 50 e média 200, mostrando para nós que a nossa tendência é de continuação de alta. E toda vez que nós temos uma forte resistência, como é o caso aqui dessa região dos 108 mil dólares por unidade, né? Vocês estão vendo esse bloco aqui? Nós temos vários testes de resistência e Bitcoin agora passa por um processo de resistência, por isso que ele vai passar por alguns dias lateral um pouquinho, perdendo um pouquinho de força, um pouquinho de perda de volume, o mercado fica um pouquinho mais lento. Semana que vem promete mais volatilidade, vamos ver. Semana que vem, baseado no que nós estamos acostumados a ver, promete ser de uma semana de forte rompimento. Augusto, pode essa semana ainda romper? Eu acho um pouco mais difícil, tá? Mais improvável. Por quê? Porque aqui tem forte resistência. Só que tem um detalhe. Aqui, ó. Aqui tem forte resistência. Então, só que tem um detalhe. Essa tende a ser uma das últimas e uma das melhores semanas para comprar Bitcoin para quem ainda está de fora. Por quê? Porque a melhor semana para aportar e comprar Bitcoin, ou seja, assumir um pouco de risco, é quando o mercado está com baixa volatilidade e aí você vê movimentações que produzem esse tipo de barra bem estreitinha que parece uma cruz, né? Todas as vezes em que nós temos essas barras, elas são semanas que antecipam movimentos explosivos pela frente. Então sim, a Bitcoin pode recuar um pouquinho, até onde ele pode recuar, né? Se ele pode recuar, ele poderia recuar até 92 mil dólares, o ideal é que segurasse 92, né? Para continuar subindo, mas não sei se ele vai chegar a recuar, tá? Eu não ficaria fazendo trade, não ficaria tentar vender para tentar comprar mais barato, até porque ele está lateral acumulando para continuar subindo. Então, espero que chegue até o final de semana dessa semana. Se ele não tiver uma grande movimentação, espero que ele tenha uma movimentação um pouco mais forte. O que eu acredito que pode no curto prazo acontecer para Bitcoin, tá? Bem no curtíssimo prazo. Como nós temos aqui, ó, uma pequena cruz, né? A gente está vendo o mercado andar com uma pequena movimentação no semanal. A gente tem um Fair Value Gap, que a gente chama, que é um movimento que o preço pode recuar até metade dessa barra aqui, ó, como se tivesse um buraco de movimentação, porque esse tipo de barra aqui, ela é provocada por institucional. Vários institucionais estão comprando Bitcoin. Quando tem empresa comprando pesadamente, o que acontece? Muitas vezes eles fazem algum tipo de manipulação de preço de curto prazo. Então a gente pode ter, por exemplo, ao longo dessa semana uma busca de liquidez aqui, nos 100 mil dólares, por exemplo, chegando até 98, por exemplo, fecha a gap e continua subindo. Então qualquer recuo agora é uma oportunidade de compra. Esses dias eu comentei que uma queda naquele dia, na minha opinião, era oportunidade de compra. Sigo tendo a mesma opinião. Acredito que o mercado tende a vir muito forte até alguns dias, tá? E aí eu vou ficar atento ao seguinte: pelo planejamento aqui, tá? Pela movimentação com rompimento, espero que tenha rompimento logo, que em final de maio, durante o restante de maio e junho, a gente veja a continuação de forte alta. Espero que tenha forte movimento. Por quê? Porque é bem plausível e bem provável que a partir ali do período médio, eu calculei mais ou menos ali pelo dia 12 de junho, tá? Eu acredito, ou seja, mais umas talvez 3 ou 4 semanas, a gente vai começar a ver o preço do Bitcoin possivelmente lateralizar. Por que eu cheguei nessa matemática? Porque quando ele tem movimento de 6 semanas bem repentinos de forte alta, geralmente após umas 3, 4 semanas depois desses eventos, o Bitcoin começa a lateralizar antes de fazer ou um novo impulso de alta ou fazer uma correção mais forte. Mas eu acredito que esse impulso forte de alta aqui, ele vai sossegar. Essa movimentação mais forte do Bitcoin vai sossegar ali por metade de junho, ali pelo dia 10, 12, 15 de junho ele pode fazer essa movimentação e dar uma recuada. Isso se ele se basear no que aconteceu recentemente no passado. Não estou dizendo que ele vai fazer uma correção, mas ele pode entrar num período lateral de acumulação, porque nesse ciclo ele dispara um movimento e lateraliza por bastante tempo, tá? Então, eu ficaria atento a isso. Não teremos tantas altas consecutivas depois da metade para o final de junho, na minha opinião, baseado em comportamento de preço do Bitcoin, a moedinha da praia, tá bom? Sobre o Ethereum. Bom, o Ethereum é a principal aposta agora para essa retomada de alta, né? Sendo que é o ativo que era das criptomoedas que mais estava sobrevendido. Na minha opinião, ele está seguindo esse padrão de gráfico aqui, onde ele vai querer no futuro fazer um rompimento da região dos 4 mil dólares e aí encontrar um novo patamar de preço. Está indo numa direção muito constante de alta, tá? Olhando
olhando assim, me parece que a gente vai ter correção no curtíssimo prazo para depois continuar subindo, mas é uma correção muito breve, não vale a pena vender, no meu entendimento. Não tem agora... não vejo nada de opções de venda. O que eu acho só é que o preço vai, na semana que vem, ou ainda essa semana, buscar essa sombra aqui, ó, em 2.380 por aí, e depois vir rasgando de novo. Então ele vai, todo recuo, todo o pullback que acontecer, na minha opinião, toda a queda que vira a partir de agora vai ser apenas um recuo rápido para continuar disparando. Então na semana que vem, se a gente fechar essa semana, e eu acredito que a gente vai fechar essa semana doji, essa semana com essa barrinha bem pequenininha, vocês estão vendo? Se ela não estourar amanhã, né? Talvez ela estoure amanhã, talvez ela já suba forte amanhã e estoure amanhã. Mas acho mais improvável. O que eu acho mais provável é ela continuar na lateral junto com o preço do Bitcoin. Possivelmente, depois, com o tempo, buscar aqui essa liquidez em 2.380 e ali por 2.380 é uma excelente oportunidade para ele vir a completar uma onda de correção, né? Ou seja, correção não, uma onda de pullback, onde ele cai um pouquinho, recua um pouquinho para disparar. Então, sempre em tendência de alta, ele precisa se manter acima dessas duas médias, né? A média azul, que está aqui, média de 50 dias, aliás, essa é a média de 200, e a média amarela, a média de 50 dias, para pegar essas tendências de alta de médio prazo que a gente está vendo nesses últimos anos. O mercado de cripto ele está sempre com tendências de médio prazo. E aí, se o Bitcoin, se o Ethereum disparar acima de 2.800 e vir rasgando, o que eu acredito que vai acontecer, acho que não só Bitcoin, mas Ethereum, em 1-2 semanas vai estar acima dos seus topos históricos, pelo menos o Bitcoin, tá? O Ethereum eu já não sei, né? Mas o Ethereum eu espero que pelo menos em um mês a gente esteja de volta nos $4.000, tendo forte porrada de alta aí. Por quê? Ele saiu, além dele ter saído aqui desse price action aqui, que é muito bom para gente, tá? Eu vou só adicionar o RSI aqui rapidinho. Não sei por que desativou, mas eu vou adicionar o RSI aqui, não sei por que não tá aparecendo. Mas o que eu quero mostrar para vocês é... Aqui, ó. Vamos tirar aqui um pouquinho. Pronto. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Vocês estão vendo esse volume aqui? Esse volume aqui, ele tenderá quanto mais o preço do Ethereum subir, menor vai ser o volume. Por isso que eu estou falando para vocês. Fiquem atentos ali pelo dia 12 de junho, que pode começar essa tendência de alta forte que a gente está vendo agora nessa semana e nas outras semanas. Ela pode começar a enfraquecer, tá? Então, baseado no que eu estou vendo aqui, a gente tem a previsibilidade de que vão vir barras de volume cada vez menores nas próximas semanas, tá? Por isso que ali por metade de junho a gente já vai começar a ficar atento a um possível período lateral longo. Por enquanto ainda estamos dentro do rompimento. Então, o que eu quero que você se atente? Volume descendente, enquanto o preço sobe, significa que ele está entregando forte alta, forte tendência de alta. Esta semana ele está lateral, porque ele já entregou muita alta na semana passada, então ele, para romper resistência, ele leva um pouquinho de tempo mesmo, mais alguns dias, mas ele vai vir rasgando, na minha opinião, para mais alta, tá? Com essa queda de volume, então temos mais aí umas 2 ou 3 semanas de alta pela frente. Eu acho que mais uns 20 dias de alta a gente vai ter tranquilamente. E basicamente a gente vê no RSI isso daqui, tá? E aí isso daqui que me chama a atenção. Aqui a gente está fazendo cada vez topos mais baixos aí no Bitcoin e no Ethereum também. E ele tem muito espaço para continuar subindo. O que vai acontecer com o RSI aqui? Provavelmente ele vai bater resistência aqui, recuar um pouquinho e depois ele vai fazer isso aqui, ó, tá? Entrar em forte tendência de alta no gráfico diário. Por isso que eu acredito que o Ethereum é o melhor, pelo menos no semanal, ele está muito mais bonito, muito melhor do que Bitcoin e também, inclusive, várias altcoins. Não significa, por exemplo, que você deveria vender todos os seus Bitcoins e trocar por Ethereum. Não.